Primeiramente, eu gostaria de agradecer por ele ter aceitado o nosso convite para vir participar conosco. O Vinícius é um amigo muito próximo da gente, que terminou o curso de Engenharia Elétrica no 2019/2. Foi um guerreiro, conseguiu terminar o curso de Engenharia Elétrica com perfeição e está aí agora atuando na área. Eu gostaria de agradecer ele muito mesmo por ele ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje com a gente. E eu gostaria de pedir para todos que estão aí para que acompanhem a página dele no Instagram para ajudá-lo. A página dele o link é instagram.com/eng.vinnissius Coelho. Para dar uma força, eu vou mandar para vocês o link para vocês acessarem depois a página dele. Vou enviar no grupo. Essa página, esse link que eu mandei aí é o link para acessar o Instagram dele. Lá ele posta muitas coisas sobre engenharia elétrica. Quem quiser aprender mais sobre, entrar no universo, né? Além do mais os iniciantes, podem entrar na página dele. Passando a palavra agora para o Vinícius, mas antes eu vou reiterar de novo o conteúdo da live de hoje, que é legislação e normas técnicas para instalações elétricas residenciais, com NBR 5410, NBR 5444 e NBU 001. Passando a palavra agora para o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Estão escutando aí todo mundo? Beleza? Então, queria agradecer aí o Vini, né? Que fez essa apresentação minha. Como ele falou aí, eu terminei o curso agora em março, né? Consegui concluir aí nos exatos 9 semestres. E, infelizmente, né, a gente tem que confessar para vocês aqui que a gente não teve o prazer de colar grau, como todo sonho, né? Porque a gente, quando a gente terminou e foi para a colação, a gente já estava em meio ao início da pandemia. Então, assim, basicamente, nossa colação foi virtual, né? Foi feito online. Como o Vini falou aí, o nosso tema, o que eu tinha colocado aqui para falar um pouco hoje é a determinação de iluminação, pontos de tomada de uso gerais e pontos de tomada de uso específico, né? Também falou, seguindo a NBR 5410, que aí é a Bíblia do engenheiro eletricista, né? É o livro de cabeceira, todo mundo tem que estar com ela ali do lado, né? Para poder executar e projetar qualquer tipo de projeto aí de instalações de baixa tensão, né? Então, eu também quero agradecer aí e parabenizar o PET, né, por estar desenvolvendo esse tipo de curso, como sempre veio fazendo, né? E que assim o PET ele é essencial assim para principalmente os alunos que estão iniciando no curso, né? E aqueles até que eu fiquei sabendo que até tem muitos alunos aqui do curso que nem adentraram ainda, né? Nem conseguiram, ainda vão entrar no curso de engenharia elétrica e já estão tendo essa oportunidade. Outra coisa que eu tenho que falar aqui é que eu, como formado agora,
não tenho nenhuma, praticamente nenhuma diferença de vocês, entendeu? A única diferença é que eu concluí todas as aulas, eu sentei, assisti todas as aulas, então eu deixo aí toda, falar assim, ah, Vinícius já é formado engenheiro, que ele falou, engenheiro eletricista, puta merda, hein? Muito bom escutar isso, mas eu não me vejo, eu me vejo só como uma pessoa que concluiu todas as aulas, diferente de alguns, né, que ainda estão em batalha. Então, porque assim, por que que eu falo que o PET também tem um desempenho, desempenhado um bom papel na engenharia elétrica, né? Porque, cara, eu fui aprender AutoCAD, eu também participei de um mini curso de AutoCAD com o Tominhas, semestre passado também. Então, eu tive que aprender AutoCAD, montar planilha, tudo lá no sétimo semestre, quando eu adentrei a disciplina de eletrotécnica predial. Então, assim, foi corrido, né? Mas graças a Deus a gente teve o auxílio de excelentes professores, né? E aí eu não posso deixar de citar, já que é instalações elétricas, né? Introdução a projetos elétricos, citar o professor Danilo, que é um monstro aí, né? Em relação a normas, em relação a projetos elétricos. Então, ele um cara excepcional, assim, que passou bastante conhecimento para a gente. Com certeza é um pouquinho do que ele sabe e que vocês vão ter oportunidade aí de, quem sabe, ter aula com ele também. Então, assim, eu tive que aprender tudo na marra lá, né? Chegou a matéria, tudo, e vocês estão tendo essa oportunidade, então sejam bastante gratos aí também, aproveitem bastante o curso. E então, como eu vou falar um pouco sobre determinação de iluminação, ponto de tomada de uso geral e ponto de tomada de uso específico. Vocês estão me ouvindo aí? Vini, está me ouvindo? Só porque, só para entender aí, vocês estão escutando tudo que eu estou falando. Vai dando alguma coisa aí no comentário aí, vão falando. Que é muito estranho ficar falando assim para frente do computador sem estar interagindo com ninguém, né? Normalmente, eu gosto de conversar bastante. Aí, Vini, deixa aí sua tela. Sim, eu estou ouvindo. Então, beleza, deixa sua tela aí, velho. Eu falar para você, eu gosto de falar com a pessoa e, né, parece, parece que tô falando com uma tela assim e fica meio abstrato. Mas então, eu vou dar uma reforçada aqui, que eu tinha comentado com o Daniel, que já foi feita a aula sobre determinação, né, de iluminação, ponto de uso geral, ponto de uso específico, ponto de tomadas, né? E eu vou dar uma recapitulada em tudo isso e depois disso, o que eu puder, né, claro, responder todas as perguntas de vocês, né? O que eu conseguir, é claro. Então, assim, primeiro de tudo, né? Quando você vai fazer um projeto lá, introdução ao projeto, a primeira coisa que você faz é previsão de carga. Então, ali é o início onde você vai prever todas as cargas que vão ter no seu projeto, né? Então, o objetivo dessa previsão é determinar todos os pontos de utilização da energia elétrica, né? Que farão parte da instalação. Então, quais são esses pontos de utilizações? É o ponto de iluminação, o ponto de uso de tomadas de uso geral e ponto de tomada de uso específico. Então, isso que vocês têm que ter em mente, entendeu? Pegou um projeto, o que vão ter que fazer? Vai ter que fazer previsão de carga. Primeira coisa. Normalmente, o que eu tenho que falar aqui já de início é que quando você pega um projeto, normalmente que se ele já tem um projeto arquitetônico, por exemplo, normalmente já tem, então, ali todos os equipamentos que vão ser utilizados nessa instalação. Já tem normalmente onde que vai estar um ar-condicionado ou outros pontos, né? Porém, assim, nada impede, se não tiver isso, o engenheiro eletricista está provendo todos esses pontos para o melhor conforto do usuário, né? Lá o cliente final. Então, assim, isso daí é muito importante, porque se você não colocar o ponto suficiente para o usuário, para o cliente, causa um certo desconforto, né?
Tipo, quem nunca chegou numa residência ou do lado de um sofá, numa sala de espera, alguma coisa, que é de uma tomada ali para carregar um celular e tal. Então, são coisas que às vezes o projetista, né, em geral, ele tem que ter em mente, porque ele tem que projetar de forma que o usuário final vai usufruir, né, que é daquele ponto de tomada. Então, assim, as normas aí que a gente falou, 5410, que é a Bíblia, é o livro de cabeceira aí do engenheiro, ela ajuda, ela, a NDU, ajuda. Mas, assim, a distribuição mesmo desses pontos, tudo dependerá do projetista. Então, a sensibilidade do projetista, dependendo do projeto, se lá vai ser projeto residencial, se vai ser projeto de um estabelecimento comercial ou até de uma indústria, né? Então, tudo vai caber ao projetista estar provendo isso. Aí, já entrando nessa situação do melhor dimensionamento para o usuário final, então, precisa muito da comunicação, né? A comunicação é essencial. O projetista, tanto o projetista, né? E as demais partes envolvidas, né? Nesse projeto, né? Porque você vai ter que, como eu disse, lidar ali com arquiteto, ou às vezes você vai ter que lidar com o engenheiro civil que está fazendo o projeto estrutural, alguma coisa do tipo. E nada mais, e mais importante ainda, o cliente, né? Então você vai ter que sempre estar comunicando com ele, ver o que ele quer, o que realmente ele deseja, o que vai atender a ele, né? Então, assim, já entrando ali para dimensionamento mesmo, então a gente tem ali pela 5410 N recomendações, né? Então, assim, isso é muito importante, já vocês têm em mente isso, como eu falei para o pessoal aí, normalmente quem está acompanhando aqui é dos primeiros semestres, né? Então, quando chegar lá na matéria de predial, né, já vai ficar mais tranquilo, vai ficar bem acostumado com essas palavras, né? TUG, TUI e os pontos de iluminação. Então, condições mínimas ali que a gente pode iniciar falando para iluminação é que pelo menos tem que ter um ponto de luz, né? E um interruptor num cômodo. Eu fiz um resumo geral aqui que eu acho que é as condições mínimas mesmo. É claro que isso aqui que eu vou falar não substitui o projetista ir lá na 5410, na NDU 001 e olhar, né, realmente como está escrito lá, né? Então, além desse um ponto, então esse ponto vai ter que ter 100 VA de potência, né, para cada 6 metros quadrados. E se maior que 6 metros quadrados, vai acrescer 60 VA para cada 4 metros inteiros. Então, o que a gente tem aqui? 100 VA para 6 metros quadrados, e o que for a mais que 6 metros quadrados, que é a área do cômodo, entendeu? Vai se acrescer 60 VA de potência para essa iluminação. Aqui, outra coisa é que essa potência é a potência do ponto de iluminação, né? Isso não é igual à potência da luminária que vai estar lá, né? Não é a potência da lâmpada. Então, assim, isso daí que o projetista também tem que ter em mente. É diferente você colocar a potência de iluminação determinada pela norma e você alocar o tanto de iluminações, o tanto de lâmpadas suficiente para suprir esse cômodo. Então, assim, outra coisa que a gente tinha dúvida aqui, eu me lembro, assim, na disciplina, é que a gente ficava em dúvida. Para iluminação, a área do cômodo é maior que 6 metros quadrados. Então, vai acrescer 60 VA para 4 metros inteiros. Tem muita gente que fica em dúvida se ficar quebrado. Vamos supor que acresceu, além dos 6 metros quadrados, somente 3,5. Então, eu não coloco mais um ponto de 60 VA. Então, assim, isso daí também vai caber ao projetista, como eu disse, né? Então, isso que a gente ficava um pouco em dúvida. Mas pode não assim, não, a norma não proíbe você alocar mais um ponto, mesmo estando quebrado, né?
É claro que vai do bom senso lá do projetista, como eu venho ressaltando aqui, porque cada projeto é um projeto, então vai do projetista. Ponto de tomada de uso geral, a TUG, né? Então a NBR 5410, ela estabelece critérios mínimos também, né? Que é ali cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados também, deve prever no mínimo um ponto de tomada. Então, para um cômodo com menor ou igual a 6 metros quadrados de área, você vai ter que ter um ponto de tomada. Outros critérios aí, né, mínimos para alocação de pontos de tomada de uso geral. Então, lá nas salas e dormitórios, independente da áreas e cômodos, ou dependências com mais de 6 metros quadrados, o que tem que ser feito? Você tem que prever um mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro ou fração do perímetro, espaçadas uniformemente quanto for possível. Então, assim, já colocando isso em potência, né? Então, tem que ter pelo menos 100 VA para cada 5 metros de perímetro e se tiver mais 5 metros de perímetro, você vai ter que colocar mais 100 VA para essa fração, entendeu? Então, vamos supor, tem 15 metros de perímetro o seu cômodo, vai ter que ter 3 tomadas, cada uma delas com 100 VA. Isso para cômodos como salas e dormitórios, né? A gente vai ver que cozinhas, copas e área de serviço, lavanderia, essas coisas, é um pouco diferente. Então, assim, nas cozinhas, copas, área de serviço e lavanderias, o que tem que ser feito? Tem que prever uma tomada a cada 3 metros e meio, né, de perímetro, ou fração de perímetro, independente da área. Então, por exemplo, se ali você tem na área de lavanderia, por exemplo, 6 metros de perímetro, não sei, estou chutando aqui, então você vai ter que ter pelo menos duas tomadas de uso geral ali para os eletrodomésticos, né? Eu acho que a lavadora de roupa, a secadora de roupa, algo do tipo. Então, assim, em termos de potência, o que tem que ser alocado, né? Quais são os critérios mínimos ali pela norma? São 600 VA para até 3 pontos, né, de tomada. E se tiver mais pontos de tomada, você acresce 100 VA para cada ponto a mais, excedente, entendeu? No final, eu tenho aqui um exemplinho que dá da gente verificar. Então, assim, outra coisa aqui que eu anotei, hall, corredores, subsolo, garagem, sótãos e varandas, tem que ter também pelo menos um ponto de tomada. E fora que aqui nos banheiros, né, devem ser previsto um mínimo ponto de tomada junto ao lavatório, com uma distância ali de 60 centímetros do box, né, para que não esteja um mínimo de segurança ali da pessoa a hora de tomar banho ou ali na área que é mais molhada, né, mais úmida. Outra coisa que tem que ser descrita, né, na parte de tomada de uso geral, que as tomadas elas têm que ser atender a NBR 54136, que é essa de 3 pinos, né, que a gente conhece hoje em dia, né? Então todas as tomadas que você for alocar numa obra, seu projeto tem que estar dimensionada essa tomada de 3 pinos, né, que é 2 fases e o terra ali, né, o aterramento para proteção do equipamento, né? Então, outros critérios assim em gerais, né? A tomada de uso geral, ela tem que ser até 10 amperes. Então, o seu circuito dimensionado para que vai ser utilizado ali, então o equipamento que vai ser utilizado naquela tomada de uso geral, ela tem que consumir no máximo 10 amperes, né? Outra coisa aqui também, que além da distribuição assim, o mais igual possível, né, no cômodo,
a gente também tem que distribuir essas tomadas ali em relação à altura, né? A relação altura baixa, média e alta. Então tem que fazer toda essa distribuição aí. Como que vai ser essa distribuição? O que normalmente vai ser feito? Também vai ali pelo projetista. No quarto, no dormitório, quais tomadas que tem que ser baixa, qual tomada tem que ser alta. Então ele vai muito ali do lado da cabeceira da cama, tem uma tomada de uso de altura baixa, né? Então tudo isso tem que ser dimensionado e já previsto pelo projetista. E aqui outra coisa que a gente tem que dimensionar, né, esse dimensionamento, nessa previsão, né, de pontos e cargas, né, é o ponto de tomada de uso específico, a TUI, né, que é essa TUI é a ligação de equipamentos fixos e estacionários. Então, são aqueles equipamentos que a gente sabe que não vai ser móvel, né, não vai sair de um cômodo para o outro. Qual que são exemplos disso, né? É ali o ar-condicionado, né? O ar-condicionado ele vai ficar naquele determinado local, então você já vai alocar ele e determinar a potência desse circuito, dessa tomada para ele, exclusivamente para ele. Então na NBR 5410, né, devem obrigatoriamente possuir circuitos exclusivos todos os equipamentos que solicitam corrente igual ou superior a 10 amperes. Então, esses circuitos que tem corrente, equipamentos que têm corrente maior, superior a 10 amperes, elas também são consideradas aí um ponto de tomada de uso específico, né? Então, os circuitos têm que ser também individuais. Esse circuito de tomada de uso específico tem que ser separados do ponto de tomada de uso geral, né? Outra coisa aqui que é bem importante, normalmente quando você não sabe realmente onde vai estar esse ar-condicionado, ou onde vai estar esse chuveiro ali dentro do banheiro, né? Você tem que esses equipamentos têm que ser instalados até 1,5 m do local que foi previsto. Por que isso, né? Pelo que eu sei, é por causa da queda de tensão. Então não adianta você dimensionar ali um circuito para uma tomada de uso específico num local e aí a pessoa for lá, quem for executar vai pegar e colocar do outro lado, 5 metros depois. Então o circuito não foi dimensionado para aquilo, entendeu? Para aquela distância. E aí a queda de tensão pode sobrecarregar esse circuito aí, né? Então, acho que basicamente eu queria assim repassar, né, todos esses conceitos, essas condições mínimas, vamos colocar assim, né, de previsão de carga, né. E outra coisa aqui que eu tenho para falar de bônus, assim, né, que normalmente esse dimensionamento de luminotécnico vocês podem procurar depois também. Eu fiquei sabendo também somente depois da faculdade, quando eu também adquiri um outro curso de instalações elétricas, né? Que é um programa que faz o dimensionamento luminotécnico do ambiente. Normalmente, esse dimensionamento ele é feito assim para galpões ou salas comerciais, que ali você teria que alocar várias luminárias, né? Dependendo até de qual uso é aquele cômodo. Então, tem normas também estabelecendo isso. E o programa que dá de fazer isso é o Dialux. Então, vocês podem procurar aí depois aí, Dialux, Dialux. Então, esse programa também ele é free, né? Ele é livre e todo mundo pode estar utilizando ele. Para saber mais assim a utilização dele, eu recomendo também que vocês procuram no YouTube, né? Então no YouTube com certeza tem lá, até eu vi, se eu não me engano, a Sala da Elétrica, um canal, né, bem razoavelmente grande aí do YouTube. Eles têm um curso aí sobre Dialux, dimensionamento luminotécnico a partir do Dialux. Então, eu acho assim que por hora era isso que eu tinha que revisar aí com vocês, que eu tinha combinado. E estou à disposição aí a tentar responder todas as perguntas. Não sei se eu consegui atingir o objetivo.
Mas é isso. Conseguiu sim, Vinícius. Agora a gente tem algumas perguntas aqui, né? Vou começar pela primeira aqui. Sobre a transformação de potência. Por que devemos multiplicar a potência das tomadas de uso geral em VA por 0,8 para transformar em watts? É um fator de potência? Essa 0,8 não é, como fala assim, obrigatório, né? Tipo, todos os circuitos atendem esse 0,8, Uhum, pelo menos que eu saiba. O fator de potência que a gente sempre tem que dimensionar e sempre temos que atender é o 0,92, né? uhum, Que é o critério aí dado pela NDU, né? Então, esse 0,8, se você multiplicar, claro, a potência ativa por esse fator de potência, vai dar a potência em watts. Então, se você está querendo fazer isso, né, saber a potência em watts em relação à potência aparente, né, em relação à uhum, potência aparente, você tem que multiplicar a potência aparente para ter a potência ativa, né, uhum. em watts. Boa. Uma próxima pergunta aqui mesmo com a norma NBR 5444, eu posso criar minhas próprias simbologias ou devo me prender somente à norma? Essa norma, pelo que eu sei, ela é só uma norma que norteia também a simbologia, né? Eu acho que ela já foi obrigatória, Uhum, pelo que eu sei, mas hoje em dia você pode criar sua própria simbologia, desde que ela esteja na legenda, né, do projeto. Então, você tem que ater ali para a pessoa que for ler seu projeto, entenda qual que é a simbologia e execute da forma que você projetou, né? Esse que é o critério aí. top, top. Mandaram uma pergunta aqui no chat, Gustavo da Silva. É, Pergunta, utilizando como exemplo a determinação da potência de iluminação. Suponha que eu precise determinar a potência de iluminação de um cômodo com 9,7 metros quadrados pela norma. Os 6 primeiros metros quadrados recebem um mínimo de 100 VA. Em Isso. seguida, acrescentamos 60 VA de potência para cada 4 metros quadrados inteiros. Nesse exemplo, excluindo-se os 6 metros iniciais, teríamos 3,7 metros quadrados adicionais. Logo, apesar de que não há 4 metros quadrados completos, o projetista possui a liberdade de acrescentar os 60 VA. Não estamos seguindo à risca a norma. Isso é aceitável? Se sim, há uma tolerância do quanto podemos fugir à norma? Ou parte totalmente do nosso bom senso? É, essa é a pergunta que nem eu falei lá. Tipo, se você vê a necessidade de outro ponto de iluminação nesse cômodo, né? Você vai lá e vai colocar o ponto de iluminação. Porque, veja bem, o que você poderia estar prejudicando a instalação em relação a colocar mais um ponto? Eu não vejo isso, eu não sei realmente se está fugindo desse ponto, é algo assim. É claro que você não vai dimensionar, você vai entrar numa sala de 9 metros quadrados, que nem falou aí, e você colocar 20 Uhum. pontos de iluminação. Só se você quiser uma discoteca lá, né? Aí. Mas eu acho assim que fora isso, eu acho que você poderia colocar. É claro que você vai ter o bom senso, o projetista tem que ter o bom senso em relação a isso. Outra questão em relação à iluminação, tem muito o projeto luminotécnico em si, né? Dependendo do ambiente. Então, normalmente, pode ser feito por engenheiro eletricista, né? Mas normalmente é feito pelo arquiteto já, né? Que ele vai colocar ali a iluminação mais quente, uma iluminação mais fria, a luminária de altura diferente, um pendente, alguma Uhum. coisa assim que você vai ter que atender, né? Então, acho que isso daí é bom senso. Muito bom. Uma próxima pergunta aqui a NDO 001 traz critérios para cálculo e dimensionamento de demanda para uma entrada trifásica com neutro.
E no caso de residências com entrada bifásica, não é necessário o cálculo de demanda? Assim, se você for fazer um projeto de uma instalação trifásica, né? Aí o Gustavo mandou aí, agradeço a resposta. Espero ter atendido aí, Gustavo. Então, se você for projetar aí uma residência, né, trifásica, você vai ter que dimensionar lá o ramal de entrada, todas as outras situações dadas na NDU 001 através da demanda. Então, ali você vai ver a categoria de fornecimento da concessionária para a sua residência trifásica, entendeu? Então mas se você tiver uma residência bifásica, você também da mesma forma vai ter que fazer a previsão de demanda. Isso Uhum. não é porque ela é bifásica que você não deve fazer ela. Você normalmente tem que apresentar os dois tipos, porque se você não fazer o cálculo dessa demanda, você não vai saber se a categoria de atendimento vai ser trifásica, entendeu? Então é uma coisa que vem antes de você realmente usar ou não a previsão. Então você tem que previsão de carga, tem que fazer a previsão de demanda conforme norma NDU 001, atendendo todos os requisitos dela para você saber a categoria de fornecimento ali da concessionária em relação à sua unidade consumidora, né? Uhum. Show. Também tem aquele problema lá que se o cálculo de demanda é importante, porque se não tiver ele, o projeto pode até ser Recusado, né? negado. Recusado. Então, ali outra coisa que tem que se atentar muito, normalmente, assim, tem concessionárias que mais tranquilas, mas tem concessionárias que não são. É como você vai apresentar até a unidade de medida que você vai apresentar essa demanda, entendeu? Então, Uhum. assim, às vezes até a unidade de medida que você colocar, se é em kVA ou kWs, né? Isso pode afetar ali o aceitação ou negação do projeto. Assim, é claro que é uma coisa assim pequena, né? Mas que o Uhum. projetista, na hora de submeter um projeto, tem que ficar atento. Então, Uhum. Muito bom. Mais uma pergunta. A maioria das casas brasileiras não seguem as normas e não sofrem nenhuma punição. Os órgãos fiscalizam mesmo as obras para verificar isso? assim, se os órgãos deveriam mesmo, deveriam, né? Mas assim, se eles fiscalizam, aí já é outras 500, né? Porque assim, vamos cá entre nós aqui, né? Todos os participantes aí do curso, né? Quem de vocês tem a residência projetada através de um projeto elétrico, assinada como RT de um engenheiro eletricista? Quem de vocês? Para falar bem a verdade, a minha residência, que eu moro há 15 anos, não foi projetada, né? Instalação elétrica não foi projetada. Então, até agora que eu formei, eu tenho obrigação, dever de refazer toda ela, né? Então, eu já estou provisionando isso, mas assim, eu já vi também muita gente falar, vi em outras lives de outros profissionais também, que cerca de 30% só das residências do país são projetadas, devidamente projetadas, entendeu? Casa de ferreiro espeto de pau, é mais ou menos daí mesmo. Vai falar que de vocês aí não é projetada. A minha não é. Fala aí, quem é aí projetado aí? Fala aí. A A minha é minha não é. projetada. Quem tem coragem de falar aí? Vamos ver. Cadê? Ó, ninguém falou. Ah, ninguém falou aí, ó. Então, Ninguém tem. a Raul Camargo aí, casa de ferreiro espeto de pau, é isso daí mesmo. A minha tem fiação rígida, aqui em casa também, a minha tem fiação rígida. Mesma coisa. A minha é 30% só. Renan, projetada por Deus, essa é boa. Mas Deus não vai responsabilizar, não, depois, né, que aconteceu algum acidente aí na sua residência, então. Ah, A minha é mais ou menos, essa é boa aí. mais ou Essa menos? é excelente. O que será que Mais ou seria mais menos, ou menos projetado? complicado. Mas enfim, galera, os órgãos que deveriam fiscalizar, pelo menos que eu sei, seria o Conselho Regional, né, de Arquitetura Uhum, e Agronomia, né, Engenharia, CREA, né, vamos falar assim. uhum, Então,
normalmente até obras assim, maiores que tem que ter ali na frente dela, na fachada, quem que é o projetista, qual que é o seu credenciamento, qual que é o seu número ali, né, de credenciamento ao órgão. Então, Uhum. se realmente não tiver, ela pode sim submeter uma fiscalização a essa obra, e aí, e requerer o projeto, entendeu? O projeto elétrico. Já teve casos até de um parceiro meu que formou comigo, mas não vou falar o nome, que, que teve que fazer um projeto, não sei se ele está aí, né? Não vou falar nada, né? Aquele maranhense lá, entendeu? Então, ele tem que fazer um projeto de uma residência que sofreu fiscalização do CREA, entendeu? Então, ele teve que levantar tudo lá, fez um trabalho muito bom lá, teve que fazer o projeto conforme norma, depois que ela já estava sendo executada a obra, entendeu? Então, Uhum. essas coisas que acontecem aí, mas deveria sim, essa é a resposta. Uhum. Massa, massa. A próxima pergunta é uma pergunta feita pelo Daniel. Qual a importância de seccionar os circuitos? Porque ele viu em um post do Instagram que não pode misturar circuitos de iluminação com circuitos de tomada. Não, verdade, não É podem que mesmo. na verdade é até previsto, mas em norma os instaladores não gostam de misturar. É. Primeiro, eu acho que é ali a segurança, é claro, e seletividade do circuito, né? Então, Uhum, se você quiser dar uma manutenção num circuito de tomada, você vai ter que desligar a iluminação. E se você for fazer essa manutenção à noite, sei lá, e aí? Então, tipo, tem que estar separado. Então, você vai ter que desligar o disjuntor da tomada para dar manutenção e o circuito de tomada vai uhum, estar te atendendo ali, entendeu? Eu sei que tem algo específico em relação a isso, que até pode, né? Que nem você tinha dito aí, que pode por norma, uhum, mas assim, é aconselhável você realmente separar. uhum, Até porque quando você vai fazer um circuito de iluminação, pela potência ser baixa, né? Então uhum, você vai conseguir atender bastante cômodos, bastante pontos de iluminação com o mesmo circuito, entendeu? E fora que uhum, não substitui também, de você também verificar ali, de pensar na manutenção. Se você for colocar um circuito da uma casa inteira de iluminação e você quiser dar manutenção em um local só, então você não vai conseguir, entendeu? Você vai ter que desligar tudo para poder dar manutenção. Então essas coisas assim que tem que ser, vai do projetista mesmo ficar alerta para poder atender. top, top. É, uma próxima pergunta é: somente quem possui superior em engenharia elétrica pode fazer um projeto elétrico? Bom, nesse caso aí eu acho que o técnico eletrotécnica pode também, né? Uhum, Ele fazer uma coisa, né? E assinar também é outra. Então aí, assinatura aí, ó, o Daniel mandou até 800 kV. Então, uhum, assinatura aí vai de um profissional habilitado e credenciado ao conselho, né? Então, uhum. então para assinar, você tem que estar habilitado pelo conselho. E aí eu já deixo meu aviso aí para meus amigos aí que assina projeto sem saber, só pega e assina, né? Cuidado também, né? Cuidado que vocês estão assinando, Ai, porque ai. agora que a Mais gente uma vê a pergunta. dimensão, agora que a gente forma e pega o CREA, que a gente vai ver realmente o que a nossa assinatura pode estar acabando com a nossa carreira ou até prejudicando vidas, né? Então é muito importante. Palavras fortes. É, Bateu cansativo até esse um medo laudo. aqui agora. Deu até um medo aqui agora. Ó, uma, uma próxima pergunta aqui é: engenheiro civil pode fazer projeto elétrico? Se sim, por quê? Cara, isso daí eu não vou me expressar totalmente como eu queria, né? Mas podem.
É isso, Ai, ai. ó. É só isso que eu tenho a dizer, né? Eles podem. Ó, Até tantos metros quadrados, se eu não me engano, eles podem. Mas é isso aí, né? Que tem para hoje. Engenheiro eletricista tem que brigar até com o civil para poder fazer o projeto. uhum. Ó, uma É outra. claro, né, Oi? gente? É claro, outra coisa aqui, ó. É claro que o civil, pelos profissionais até que são amigos meus, que recém-formaram e tal, eles não vão ter a competência técnica para poder projetar um projeto elétrico. Eles podem projetar, entendeu? Mas Uhum, assim, tem profissionais que já, profissional engenheiro civil que já me chamou, já me contatou para ver se eu posso fazer o projeto uhum, elétrico para ele, de uma residência que é relativamente grande, entendeu? Que tem algumas condições, alguns critérios que ele acha que ele não conseguiria atender. Então, é claro que você, quando você formar lá engenheiro eletricista, você vai poder ter assim total autonomia e total condições de fazer esse projeto da melhor forma possível, né? uhum. É, uma outra pergunta aqui é: compensa realmente contratar um projeto elétrico? Assim, é tem que ser contratado, né? Qualquer residência hoje, se você for construir ela, tem que ser contratado. Então, assim, não é que compensa. É que, assim, a cultura no Brasil é que não faz esse tipo de projeto, né? Uhum, A maioria das residências não tem, mas ali você está assinando a responsabilidade sua, da sua família, de ter isso, né? De ter um problema, é claro. Então, é claro que eu, hoje em dia, na hora que eu for construir ou participar de alguma obra, eu não vou realmente deixar, assim, um projeto elétrico desapercebido, né? Vou dar, ou vou eu mesmo projetar para poder sair o melhor possível. Então, uhum. Entendi. Massa. É, mais uma pergunta aqui. É, você sempre revisa toda a norma antes de enviar um projeto para aprovação ou só faz com os aspectos que lembra de cabeça? gente, norma, o engenheiro em geral, e principalmente o engenheiro eletricista, ele tem que estar o tempo todo com a norma debaixo do braço. Se ele for fazer algum tipo de instalação ou submeter algum projeto para Uhum, concessionária, então ele tem que estar com a norma debaixo do braço. O engenheiro ele é leitor de norma o tempo todo, uhum, leitor de tabela o tempo todo. Então assim, e fora que você não consegue lembrar todos os aspectos da norma de cabo a rabo. uhum. Eu nem sei quantas páginas tem a 5410, mas com certeza, tenho certeza que Ah, muito poucos profissionais vão conseguir lembrar de cor salteado. eu tô É com ela claro que aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir a. Ó, NBR 5410, 217 páginas. então, é claro assim, você pega NDU, aí você pega todos os NDU que você tiver. Então, tipo, é claro que tem professores aí, que nem eu falo assim do Danilo, que é um cara assim conhecedor nato da norma, né? Então, tipo, Uhum, ele lembra de muita coisa, é claro, até porque ele prepara a aula dele para isso. Então, assim, mas com o tempo, com certeza você vai lembrar de muita coisa, mas você não deve deixar de revisar todas elas. Até para saber se elas estão vigentes ou não, você tem que sempre ter essa noção, né? olhei aqui, a NDU 001, 104 páginas. Aí, ó. É, apareceu uma outra pergunta aqui. Quais são as dicas que você pode passar para estudarmos projetos elétricos? Dicas no curso de engenharia elétrica da UFMT, assim, é material dos professores, né? Tem a Uhum. apostila aí do próprio Danilo, né? Que eu acho que excelente, né? Eu acho que tem contribuição do professor Rodolfo também, Professor que Rodolfo ele tá, também. o professor Rodolfo tá até aqui na live, acompanhando também. Sério? Pô, Aham. professor, e um abraço aí. Desculpa aí estar falando alguma coisa aqui que não devia, mas é isso.
Ou assim, mas a apostila deles foi o que me norteou, né? Em relação à disciplina, né? De predial. Então, assim, normalmente o que eu utilizei foi isso. Utilizei muito pouco o YouTube, outros tipos de materiais. Tem outros livros aí, né? Eu nem, eu nem fiquei muito em livro, fiquei mais na apostila, que ela é bem tranquila, assim, para você estudar, entendeu? É claro que quando você for trabalhar ali mesmo com projetos, tem que. Aí o professor mandou aí, ó, boa noite. Boa Boa noite. noite. Então, Boa noite, assim, professor. quando você for trabalhar com isso, você tem que ler a norma rotineiramente, né? Toda vez que você for fazer o projeto ali, você tem que ler a norma, que é o material base, né, para você tomar qualquer decisão ali de missionamento do seu projeto. Então, eu acho que é isso. Bom, tem, tem mais uma pergunta aqui que apareceu, que para uma pessoa trabalhar com projetos elétricos, ela precisa ser boa em AutoCAD e Excel? Precisa. Eu julgo. Não, não é que precisa, é assim, você tem que dominar o base. É o Uhum, básico, na verdade. É claro que tem gente que é muito mais ninja no Excel e muito mais ninja no AutoCAD do que eu. Mas, assim, uhum, o base que você tem que saber ali é essencial. Então, vocês estão tendo essa oportunidade, tanto vocês aí de introdução a projetos elétricos, tanto o pessoal aí que sempre faz o mini curso de AutoCAD, do PET, entendeu? Ele abre, assim, um leque gigante na hora de você estar chegando na disciplina de predial. Porque, como eu disse no início lá, eu tive que aprender na hora ali, entendeu? Tava uhum, na disciplina, fui aprendendo, tinha 7 matérias, tinha micro também no sétimo, então foi daquele jeito. Mas no uhum. fim a gente conseguiu. Se formou, cara. Guerreiro. É, pô, isso aí. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu olhar aqui os comentários. É, não teve mais perguntas. Beleza. Você tem alguma consideração final para fazer? Tenho, assim, o que eu tenho para falar para vocês é que nem eu disse lá no início, realmente eu não me considero assim uma pessoa que está além da capacidade de qualquer um que seja de vocês, entendeu? A única diferença, eu até escutei isso de um outro professor, o professor Solon, que deu aula para mim de eletrônica, e ele foi egresso também da universidade, e ele voltou para dar essa disciplina. Então, assim, a única diferença minha é que eu cumpri todas as disciplinas, entendeu? Então, assim, o que vocês puderem aí, todos, qualquer um quiser vir comentar, vir querer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida ou alguma dica, eu estou à disposição para falar, tanto no Instagram ou os meninos aí, alguém que conhecer meu WhatsApp, entendeu? Então, a Renanzinho aí, parceiro. Então, eu estou à disposição, material e aquelas coisas mais, né, que a gente já sabe. Uhum, Outra coisa que eu tenho para falar aqui é que é excelente essa iniciativa de todos os que estão entrando no curso, todos os primeiros semestres, está adquirindo esse tipo de conteúdo, né? E vai ser muito válido para o decorrer aí do curso. E também eu falo assim que não adianta nada hoje em dia da gente se prender também em teoria, teoria, teoria e nada da prática, né? Então, muitos outros aspectos, o engenheiro ele vai ter que saber ali depois que ele formar e que não é ensinado na universidade. uhum, Como vendas, como marketing digital. Hoje o profissional ele vai ter que estar dentro das redes sociais, fazendo bem ou não, ele vai ter que estar, e é o que eu acho que eu estou tentando fazer também. Então, são algumas outras características, oratória, essas coisas que é muito difícil hoje em dia, eu como aluno, até eu como assim, como recém-formado, é muito difícil você ficar nervoso, isso é normal, faz parte, entendeu?
Então, assim, o que eu posso dar de conselho para vocês, para todo mundo, é que tentam desenvolver isso em vocês agora que vocês estão na faculdade. Aquela frase clichê lá que faculdade é a hora de errar, é a hora de ficar mais uma vez na matéria porque ela é boa demais, entendeu? Então, é a hora agora, porque depois não tem mais como, entendeu? E eu tenho muita saudade, eu já recém-formei aí, mas eu tenho saudade, assim, de estar com a galera, curtir essa jornada, né? Que é estar com os professores, estar ali interagindo com os professores, estar interagindo com os amigos, né? Que realmente é ali que a gente vai fazer essa amizade que vai ser para a vida toda, né? Então é isso que eu posso deixar de mensagem final aí. E agradeço ao Pet aí, todos vocês, professor Fabrício aí, tutor do Pet. E, e é isso. Muito, muito bom. Cara, então, não tendo mais nenhuma pergunta aqui, acho que já vamos encerrar, então. Valeu. Mais uma vez, Vinícius, você aí, cara, um guerreiro, se tornou um engenheiro eletricista. Olha, engenheiro É, pô. eletricista. Cara, Mandou muito bem, cara. A palestra foi muito boa. que bom, que Transmitiu bom. bastante conhecimento pra gente, para todos que estão aqui presentes. Valeu. Mais uma vez, eu agradeço a você por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa live aqui. E mais uma vez, pessoal que está ouvindo, eu peço para que vocês passem lá na página do Vinícius, que eu enviei no grupo aí do curso, no WhatsApp. Eu enviei o link do Instagram para vocês acessarem a página dele. Lá ele posta muitos conteúdos referentes à área e será de grande ajuda para vocês. Tem uma outra página também chamada Aurora Solar. Depois vocês procuram lá, que é outra página que também tem muito conhecimento para agregar. Tanto é que já comentaram sobre ela lá no grupo do curso. Depois vocês pesquisam a página do Vinícius, que eu já enviei o link lá no grupo, e a página da Aurora. Mas é isso, Vinícius. Mais uma vez eu agradeço muito pela sua participação, cara. Sério, muito obrigado por Valeu, cara. Valeu. Força aí contribuir a aqui todos aí com. na cumprir o curso aí, Aham. que cada um tem seu tempo e no final tudo vai dar certo, né? Cara, muito obrigado por ter passado os conhecimentos aí que você tem para a gente. E, no mais, é isso. Valeu. Valeu.